Caminhos Alternativos. Apresentação: Fabiola Cidral e Pétria Chaves. Olá, bom dia. Hoje é sábado, 1º de setembro de 2012. O mês está apenas começando, Pétria Chaves. Tem muitos caminhos aí para setembro, não? Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, você ouvinte. Pois é, setembro que é o mês que começa a primavera, né? Ah, que bonito. Esse mês que é o mês da primavera, é o mês também da mobilidade. Ou seja, todo mundo pensando em como vai poder deixar o carro em casa e usar meios alternativos para se locomover na cidade. E é tão engraçado pensar como, para você ser alternativo ao que a gente tem no padrão, precisa de inteligência, precisa sair do automático. Pode falar que eu não ligo, agora amigo, eu tô em outra. Os asanas que nos ajudam na vida. Na verdade, a prática ela acaba sendo uma referência para observar os nossos padrões emocionais, nossos padrões de comportamento. Por isso que observar isso já é yoga em prática. Você identificar a competitividade, as frustrações. Eu nunca sei. E na política? Será que dá para incluir a yoga? Eles falaram, puxa, mas o que tem a ver yoga e política? Aí eu falei, olha, eu acho que tem tudo a ver. Tem um mantra que a gente faz no Ashtanga, um Mangala Mantra no final, e é uma afirmação assim, que todos os seres, em todos os lugares, sejam prósperos, livres e felizes. Então, o yoga, por si só, tem um projeto político já. E você quer ser feliz? Quer viver melhor? Ah, então venha. Venha caminhar com a gente. E participe com a gente também. Você pode mandar sua mensagem aqui para caminhosalternativos@cbn.com.br e também sempre visitar o blog Caminhos Alternativos na página da CBN. Apresentação: Fabiola Cidral e Pétria Chaves. E vamos ao intervalo porque na volta, Yoga e política. Caminhos Alternativos. Apresentação: Fabiola Cidral e Pétria Chaves. Pilares da Vida. Pétria, a gente fala tanto de yoga aqui no Caminhos Alternativos, né? Será que a gente pode falar também sobre a yoga do dia a dia da vida, hein? Fabiola, eu acredito que sim. Afinal, a yoga, ou o yoga para os mais tradicionalistas, né, propõe uma série de posturas. E, na verdade, essas posturas nada mais do que traduzem posturas que a gente tem na vida. Como é que você se concentra em cada momento que você está vivendo. Será que essas posturas que a gente pratica no yoga podem nos ajudar a ter uma postura mais cidadã no dia a dia? Eu acho que sim. Eu também acredito muito nisso. Mas a gente trouxe uma pessoa aqui para explicar um pouco disso, porque ele anda pelo mundo aí e ensinando não só a yoga, mas aprendendo muito sobre política, sobre cidadania, e é um andarilho do mundo. Pois é, posso chamar de professor de yoga, vou te chamar assim, sim. Bruno Bartoliti, que hoje está ensinando yoga na Europa e também aprendendo, estudando ciências políticas, relações internacionais, e que está aqui no Brasil de novo, enfim, também ensinando yoga e contando um pouquinho dessa história pra gente. Bom dia, Bruno. Bom dia. Dá pra gente dizer que as posturas de yoga, elas podem ser aplicadas na vida também? A gente tem que ter posturas de yoga na vida? Mais ou menos isso. As posturas, elas podem nos ajudar a encontrar um equilíbrio emocional, porque quem pratica sabe que você precisa ter concentração. Se você não se concentrar, você pode se machucar, ou você pode não ter os benefícios. Então, obrigatoriamente, você ganha concentração, e essa concentração, teoricamente, te ajuda a ter certeza das atitudes, das escolhas. Então, a postura em si, ela não garante que você venha a ser um bom cidadão. A pessoa pode ter um corpo super forte, flexível,
mas a atitude com que você pratica. Se você está procurando ter esse controle, você pode desenvolver, então, concentração e tomar escolhas. Pode ser uma yogis. ponte, então. Exato. Como é que a gente consegue trabalhar na yoga mesmo, na prática da yoga, essas posturas? Essa postura certa que a gente traga para a vida. Tem como a gente falar isso? Então, eu acho que Patanjali, que foi... a gente tem uma obra muito importante, Yoga Sutra, e ele dá alguns conselhos, né, para o yogi. Tem uns conselhos bem interessantes, que é não violência, verdade. E muitas vezes as pessoas confundem esses conselhos com alguma coisa meio que religiosa, mas na verdade não era. Era só um conselho mesmo de um professor que já sabe que se você fizer isso, sua vida vai ser mais fácil, mais simples. Uma conduta ética, né? Sempre querendo desenvolver um estilo de vida bem inteligente, bem saudável. Essa que é a ideia, né? O yoga, muita gente acha que vai ser uma coisa mágica, a pessoa vai começar a praticar e vai levitar, alguma coisa assim. Mas não é nada disso, é simplesmente viver feliz, viver em paz. E as posturas, se praticadas de maneira correta, vão produzir mais saúde, vão proteger as articulações. Tem muita gente se machucando hoje em dia com yoga. Tem uns artigos aí saindo no New York Times falando sobre isso, né? Como o yoga pode destruir seu corpo. E isso já é reflexo de uma deturpação do foco. O foco não é exatamente as posturas ou conseguir fazer coisas exóticas, mas é se apropriar do corpo, né? Dominar o corpo físico, dominar as emoções, exatamente. É um caminho para conhecer o corpo. Isso. Assim, só um exemplo, Fabiola, porque na prática, né? Muitas vezes, Bruno, eu que pratico, né? Tô aí há quase 2 meses sem praticar yoga, mas a minha prática é de Ashtanga. E que é uma prática muito vigorosa. E muitas vezes eu, durante a prática, me pego me comparando com os outros, numa rigidez tremenda, porque não consigo fechar alguma postura e tal. E aí você, às vezes, tem uma prática muito mais agressiva e violenta, que muitas vezes denota a violência que eu tenho no meu dia a dia. Isso fica muito claro. Como é que é suavizar isso? Suavizar na prática e suavizar na vida? Olha, essa é uma grande questão, porque, na verdade, a prática ela acaba sendo uma referência para observar os nossos padrões emocionais, nossos padrões de comportamento. Por isso que observar isso já é yoga em prática. Você identificar a competitividade, as frustrações. Eu lembro quando eu comecei a praticar, eu vi as pessoas do meu lado fazendo tudo simples, suave, leve, e eu morrendo, me matando. Aí eu falava assim, já sei, yoga é sofrer e fingir que está tudo bem. Eu já pensei nisso também. Então, é uma grande questão. Se a gente consegue observar essas tendências do comportamento e começar a repensar os nossos hábitos, porque a nossa cultura ela tem uma série de coisas que não estão funcionando, na verdade, né? A gente tem uma série de patologias sociais e emocionais. A gente tinha que mudar certos padrões. Modo de vida, né? Agora eu queria saber um pouquinho da tua história, Bruno. Você é um instrutor de yoga, um professor, né? Inclusive está aqui em São Paulo nesse momento, só que mora em Coimbra, foi estudar ciências políticas na França. Por que você foi buscar ciências políticas? Qual foi essa sua busca? Então, isso é uma coisa que é engraçada que muita gente pergunta. Eu até falei para meus amigos que eu ia dar uma entrevista aqui, ia falar sobre yoga e política. Eles falaram, puxa, mas o que tem a ver yoga e política? Aí eu falei, olha, eu acho que tem tudo a ver. Tem um mantra que a gente faz no Ashtanga, no Mangala Mantra no final, e é uma afirmação assim, que todos os seres, em todos os lugares, sejam prósperos, livres e felizes. Então, o yogi, por si só, tem um projeto político já. Ele quer viver num mundo feliz, ele quer ser feliz e em harmonia. Então, eu percebi que é fundamental para o yogi esse direcionamento em querer fazer parte de uma sociedade mais harmônica. Como aqui no Brasil, não só no Brasil, em muitos lugares do mundo, hoje, o yoga ele tem só uma imagem assim, de prática física, uma aeróbica indiana, exótica. Quase religiosa. Mente e corpo que eles falam, né? E eu percebi que, na verdade, não é essa a ideia.
por mais que a maioria das pessoas hoje estão praticando yoga buscando só o corpo físico ou um equilíbrio de saúde, ele, na verdade, ele traz uma libertação. A palavra tradicional é moksha. Então, se praticarmos pensando nessa harmonia, nós vamos compor uma sociedade harmônica. Essa que é a ideia. Então, política, todas as relações humanas, estão em jogos de poder e interesses. E eu acredito que uma sociedade com mais yoga seria uma sociedade mais harmônica. Então foi por isso que eu fui estudar mais essas relações. E você levou esse conceito nas aulas de política? Porque eu imagino que o quanto é interessante isso. Quando você está numa sala de aula discutindo política, você vem com esse pensamento, porque você foi levar yoga para política. Só que eu percebi que era uma coisa praticamente impossível. Impossível? Infelizmente. Porque... Isso na França. Na França. Porque o conceito... Nossa sociedade tem um objetivo principal, que é a satisfação dos desejos. Né? O Ocidente, de maneira geral, se você pergunta, quer ser feliz ou quer ser livre, a pessoa vai falar assim, fazer o que eu quero. Fazer tudo que eu tiver vontade. Então, olha só, se todos nós, vivermos sempre querendo só satisfazer os nossos desejos, a gente vai sempre estar insatisfeito, porque a natureza humana é assim, você sempre vai querer alguma coisa a mais. Vai sempre te trazer mais do que desejar. Mais insatisfação. E se você, então, não tirar essa referência que a felicidade é satisfazer o seu ego, não vai dar para mudar o paradigma. Qual que seria uma opção a isso? Porque a gente fala, né, vivemos então nessa sociedade que só quer satisfazer. O que seria uma alternativa? Até de acordo com o que estudam os sábios e tal. Olha, eu tenho uma grande referência que é o Swami Dayananda Sarasvati. Eu acho que ele tem ideias assim muito claras. É um sábio mesmo. E ele não fala que a gente tem que eliminar o ego, matar o ego. O ego ele tem que ser uma boa companhia. Ele fala isso, que o ego tem que ser útil. Então, se a gente souber ter um bom relacionamento com o ego, né, e ao invés de fazer tudo o que ele quer, mas fazer aquilo que é bom para nós, é bom para as pessoas, a gente vai ter uma boa convivência com o ego e entre, né, as pessoas da sociedade. Mas você desistiu, então, de levar yoga para a política? Porque você começou a falar não. Que lá o pessoal não aceitou, aí você falou, não é esse o caminho, realmente não é impossível. E aí, você desistiu? Não, eu fiz até um projeto de yoga lá, e as pessoas começaram a praticar e perceberam que respirar é fundamental para se manter com linearidade de raciocínio, com capacidade para os debates. Em ciência política, o debate é fundamental. E o que acontece, até na internet, né, a gente vê uma série de debates onde as pessoas começam a passar para ofensas e, sabe, se perde completamente em sensibilidades emocionais e troca realmente de ideias e projetos para soluções práticas que a gente precisa, são esquecidos. Então, eles começaram a perceber que você ter propriedade do corpo e dominar a sua respiração te deixa muito mais capaz para os debates. Então, tem gente lá hoje que já incorporou o yoga no dia a dia. Agora, você vê diferença, assim, você foi para a França estudar, mora em Portugal, está aqui no Brasil. Você vê que as estruturas políticas por lá são muito diferentes daqui, e a gente, inclusive, está num período pré-eleitoral em que isso é muito importante. Como é que você vê essa questão da democracia e da presença desses cidadãos com postura? Você vê diferença, Bruno? Olha, em relação à estrutura, eu não vejo muita diferença, não. A estrutura democrática é muito parecida. O que eu acho que tem uma diferença grande é na participação política. Na França, tem greve toda semana. Né? O cidadão, ele exige mesmo os seus direitos. Né? Ele paga impostos e ele exige saúde gratuita, educação gratuita. E acompanha o processo eleitoral como ninguém, né? Existe também
uma evasão nas eleições, né? Uma abstenção muito grande. Então, tendo esses dois lados. Um lado, eles têm uma participação política muito ativa, mas, por outro, é crescente o descrédito nessa estrutura. Por isso que eu falei que a estrutura é muito parecida. Na verdade, a impressão que eu tenho, tanto no Brasil, eu sei que isso parece um pouco revolucionário, mas tanto no Brasil, Portugal, Europa em geral, é que o cidadão comum, ele não acredita que vai ser representado pelos representantes. Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Então às vezes a gente não está tão longe. Pois é, porque aí a gente pensa assim, será que é possível, quando a gente fala dessa questão do yoga e traz para a política, em que no yoga a gente procura para ter mais consciência do presente, mais consciência da sua participação no mundo. Você vê uma possibilidade de uma outra estrutura política, Bruno? Assim, inclusive de acordo com os estudos do que é o bem comum, do que é uma sociedade mais feliz para todos, que é muito o que tem na base do yoga. Eu vejo sim que é possível. Só que tem que haver um despertar do cidadão para participação. Uma coisa que me assustou agora, eu fiquei... Quanto tempo você veio para o Brasil? Uns 8 meses. Eu cheguei aqui, eu estou dirigindo muito, né? Em Portugal eu costumo andar muito de bicicleta só, é que eu estou dirigindo. Inclusive ele veio de bicicleta para cá, Fabio. Para entrevista ele veio de bicicleta. E eu notei que o asfalto aqui em São Paulo está horrível. Aqui em São Paulo, né? E eu fico pensando, puxa, olha, eu conheço muitas cidades na Europa que não tem nem a metade da riqueza que São Paulo tem. Então, como entender uma cidade tão rica com uma condição do asfalto tão ruim? Eu acho que falta assim, o cidadão se indignar mais, né? Tem um livro que foi publicado ano passado de um ex-resistente na França, que ele falava, que é o Indignez-vous, indignai-vos. Falando para os jovens hoje em dia, ficar mais indignado perante essas coisas. Então, e a yoga ensina a indignação, não? É complicado, né? O professor Hermógenes tem uma frase que é assim: aceito, entrego, confio e agradeço. E isso acaba se contrapondo a essa indignação. Mas eu acho que o yoga serve justamente para discernir aquilo que a gente pode mudar daquilo que a gente não pode. O que é que pode ser mudado, a gente tem que mudar. Não é a cultura da aceitação. A aceitação é o que vem... A aceitação no sentido de comodismo, né, Fabiola? Não é o comodismo, é a aceitação A aceitação que a yoga ensina não é a aceitação do comodismo, é outra aceitação. Para você poder dar esse passo. Muito legal o papo com Bruno Bartolitti. Bom, ele faz vídeos também de alimentação saudável. Outro dia até compartilhei um vídeo dele lá no meu Facebook, Fabiola. Ele fazendo comida, né? Assim, você gosta de se aventurar na cozinha também? Olha, eu não sei, eu tive assim um hobby que eu comecei a desenvolver, que tem esse canal no YouTube. Eu comecei a fazer muitas coisas, diversos vídeos. E eu acho que isso é muito rico, a gente deixar esses registros, sabe? Então, eu fiz essa série que chama Saúde Total, que eu mostro algumas receitas, uma coisa bem amadora e bem, assim... simples, receitas simples e saudáveis. Mas tem outros vídeos também, eu mostro alguma coisa de yoga, às vezes eu faço alguma reflexão também e deixo lá registrado. E sempre levando o seu pensamento yogi para esse mundo todo, né? E para a vida como um todo. Você conhece um pouquinho de Ayurveda também, né, Bruno? Assim, Conheço. Você navega bastante nessa seara aí do Oriente. Sim. Muito legal. Obrigada, Bruno, por estar aqui no estúdio da CBN e boas viagens para você aí pelo mundo. Muito obrigado pelo convite. Boa prática. Muito obrigado para vocês também. Nós conversamos com Bruno Bartolitti. É Bartolitti que fala? É, né? Isso. Bruno Bartolitti, que é instrutor de yoga, está aqui no Brasil, deu aí algumas aulas, a gente espera ele voltar para praticar com ele também da próxima vez. Vamos pro Repórter CBN? Vamos, na sequência tem mais caminhada para você. Some people say daydreaming is for lazy-minded fools with nothing else to do. So let them laugh at me. Que a gente vai se despedindo por hoje. Qual foi a nossa trilha sonora, Pétria? Bom, nós usamos no comecinho do programa a música Velha e Louca, da Malu Magalhães, que é uma querida, e também usamos muitas músicas indianas ao longo do programa. Essa que você ouve agora e que você também ouviu no comecinho, chama Classical Indian Music for Healing.
você pode achar no YouTube, mas assim, quem tiver dúvida também pode mandar mensagem pra gente que a gente responde. Participaram conosco dessa caminhada Jadir Pagnan, Cláudio Antônio, Pascoal Júnior. E na Direção Nacional de Jornalismo, Marisa Tavares. Apresentação, Fabíola Cidral e Pétria Chaves. Uma semana de muita respiração para você e mais do que isso, uma semana de busca pela consciência. Lembrando que a nossa caminhada continua também no blog Caminhos Alternativos na página da CBN e também sempre no e-mail caminhosalternativos@cbn.com.br. Agradecidas pela sua companhia em mais uma caminhada e que hoje termina com os ensinamentos de Bruno Bartoliti. Nossa sociedade tem um objetivo principal, que é a satisfação dos desejos. No Ocidente, de maneira geral, se você pergunta, quer ser feliz ou quer ser livre, a pessoa vai falar assim, fazer o que eu quero, fazer tudo o que eu tiver vontade. Então, olha só, se a gente, todos nós, vivermos sempre querendo só satisfazer os nossos desejos, a gente vai sempre estar insatisfeito. Caminhos Alternativos.